Gênesis capítulo 37, do versículo 3 ao 4, começando no terceiro, diz assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Que o Senhor agora me empodere, me dê poder do alto para pregar com eficácia esta noite, nos dê ouvidos para ouvir, nós pedimos em nome de Jesus, amém. E vamos sentar-nos então essa noite. Como eu falei agora há pouco, nós estamos começando uma nova série chamada Como Encarar Tribulações. Como encarar tribulações, e hoje nós vamos iniciar lidando com injustiça, como lidar, como tratar com injustiça, e nós queremos ver hoje a realidade da injustiça, a realidade da injustiça. Eu gostaria, enquanto minhas filhas cresciam, hoje estão crescidinhas já, graças a Deus, mas quando minhas filhas estavam crescendo, eu gostaria de poder ter dito para elas que enquanto cresciam, elas nunca sofreriam, nunca teriam dificuldades, nunca sofreriam injustiças ou tribulações. Eu gostaria de poder dizer para vocês aqui hoje que era possível evitar sofrimento, era possível evitar ser vítima de injustiça. Injustiça, ela causa problemas, ela causa sofrimento, ela causa dificuldades na vida das pessoas. E seria bom poder dizer que essas coisas são evitáveis, mas elas não são. A injustiça é uma realidade. A Bíblia fala isso, lá em Jó 5, versículo 7. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. O homem nasce para a tribulação. Então, nós vamos ter tribulação. Você vai ter sofrimento, você vai ter injustiça, você vai ter. Jó até coloca aqui, como as faíscas se levantam para voar. Então, você acende um fogo, e quando sobe as faíscas, né, está soprando, abanando, o fogo, a faísca, ela sobe. Do mesmo jeito que é natural e normal que você acende um fogo e vai ter faíscas que vão subir, igualmente o homem nasceu para a tribulação. Você vai ter tribulação na sua vida. É bom a gente já encarar essa realidade. João capítulo 16, versículo 33, Jesus falou assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Jesus falou, no mundo tereis aflições. João 15, versículo 20. Lembrai-vos a palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Jesus falando também isso. Lucas 17, versículo 1, e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Essa palavra escândalos é a palavra grega escandalon. É uma transliteração para escândalo, mas a palavra escândalo em grego, ela significa armadilha. Você coloca uma armadilha para caçar, para prender uma presa, pegar um passarinho, ou pegar peixe, ou o que seja. É um escândalo, é uma armadilha. E aqui está se referindo justamente aos problemas. O diabo, ele arma problemas, ele arma arapucas para a nossa vida. Então a realidade é que nós vamos sim sofrer injustiça. Um bom exemplo, talvez um excelente exemplo de injustiça, nós temos visto aqui na vida de José, lá em Gênesis. E nós já vimos isso não muito tempo atrás, mas lembrando aqui que José sofreu muita injustiça. Nós lemos aqui no versículo 3, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. E no versículo 4 fala, pois vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no. Então aqui, a injustiça cortou dos dois lados. Tanto José foi tratado injustamente pelos seus irmãos, que o odiaram, mas também a gente tem que prestar atenção que os irmãos dele foram tratados com injustiça pelo pai. Como assim, pastor? Aqui a Bíblia fala que Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Ele tinha 12. Ele amava José mais do que todos. Ou seja, aqui está dizendo, se você juntar todos os 11 irmãos, ele amava José, aquele um filho, ele amava ele mais do que todos os outros juntos, somados. Então a justiça aqui ocorreu dos dois lados. Não só José foi injustiçado, mas os irmãos de José foram igualmente injustiçados.
Jacó aqui, ele mostrou grande parcialidade com o seu filho favorito, no caso José, e por sua vez, a causa da injustiça na vida dos irmãos de José, causou injustiça na vida dele. Porque fala aqui, vendo pois seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no. Então, o motivo pelo qual os irmãos de José odiaram tanto José, ao ponto de vendê-lo para o Egito, ao ponto de contemplar matá-lo, ao ponto de jogar ele numa cova, todo esse ódio, sabe o que foi? Foi porque eles se sentiam injustiçados, porque viam que o pai, Jacó, amava aquele um irmão mais do que todos eles juntos. Então aqui a justiça estava correndo solto. E se a gente não lidar corretamente com a justiça ela vai se perpetuar, vai ficar um grande toma lá da cá. Você me injustiçou, então eu vou injustiçar você. Você foi injustiçado, você injustiça ele. E todo mundo que é injustiçado se dá no direito, na desculpa e na justificativa de que, bom, fizeram mal a mim, eu vou fazer mal a alguém. Eu fui injustiçado, então eu tenho a liberdade então de poder injustiçar o meu próximo. E fica esse grande ciclo vicioso perpetuando a injustiça. Que todo mundo é injustiçado e todo mundo está ao direito de justiçar para frente, e assim a coisa vai, e nunca se resolve. Então, deixa eu perguntar aqui, você ou alguém que você conhece pode dizer que você nunca na sua vida foi tratado injustamente? Não estou falando você acha, que você sabe. Você foi tratado injustamente. Alguém aqui, ou alguém que você conhece, pode dizer que em todas as circunstâncias, em tudo que ocorreu na sua vida, você foi tratado 100% como você deveria ter sido tratado, ou mereceria ter sido tratado? Você conhece alguém aqui que lhe tratou ou foi tratado de forma incorreta? A verdade é que ninguém pode responder afirmativo para essas perguntas. Ninguém aqui vai poder dizer, não, pastor, nunca eu fui injustiçado. Ninguém nunca me tratou com imparcialidade. Ninguém nunca, eu sempre fui tratado 100% perfeitamente. Eu nunca encontrei alguém assim e nunca vou encontrar. Porque a injustiça é uma realidade. Olhe comigo para Jeremias, eu quero ver aqui, rapidamente fazer um panorama do fato de que a realidade da injustiça existe na história do ser humano. Jeremias, capítulo 12, versículo 1, fala assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Aí vem a pergunta: por que prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? Aí vem a grande pergunta que não se cala: por que prosperam os ímpios? Por que os ímpios causam tanta injustiça no mundo? Por que existe tanta injustiça? Injustiça tem uma fonte. Injustiça vem de algum lugar, de alguém. José, nós vimos aqui, foi tratado injustamente pelos seus irmãos. Nós vimos que seus irmãos foram tratados injustamente por Jacó, os seus pais. Nós vimos que Daniel foi jogado na cova dos leões por nada mais, nada menos do que ter orado. Alguém merece ser jogado na cova de leões para ser devorado simplesmente porque orou a Deus? Ou ele foi vítima de uma injustiça? Foi vítima de uma injustiça. Homens maus, ímpios, bolaram uma lei e passaram essa lei proibindo que orassem a Deus. Daniel falou: eu não vou deixar de orar a Deus. Injusto. Nós vemos que Davi foi perseguido por Saul, que queria matá-lo, sem nenhuma justa causa. Davi não fez mal algum, não transgrediu nenhuma lei, e Saul, o rei, o buscou insistentemente para matá-lo. Herodes matou todos os bebês de 2 anos para baixo. Foi justiça isso? O que aquelas crianças fizeram? O que aqueles pais, aquelas mães fizeram? Sabe o que é isso? É injustiça. Nós vemos injustiça constantemente. Isso, alguns exemplos da Bíblia. Na história secular, é populada por homens que capturam, escravizam seres humanos como se fossem animais. Eu não estou falando aqui apenas só dos escravos da África, mas muito antes disso, todas as raças escravizaram as mesmas raças.
Aqueles de olhinho puxado escravizando os de olhinho puxado, negros escravizando negros, brancos escravizando brancos, índios escravizando índios. Sempre existiu. Na Bíblia existiu, na história secular existiu. Nós lemos dos astecas, aqui na América do Sul, que adoravam um deus desses, e eles saíam e capturavam vilarejos inteiros, levavam para suas pirâmides, e arrancavam o coração da vítima, a vítima viva, então o coração ainda batendo assim. Sacrificaram milhares por dia, milhares. O que eles fizeram? Nada. Sabe o que é isso? É injustiça. Injustiça. Pais e mães que abandonam o lar, abandonam a família, deixando filhos, filhas, o cônjuge, vítimas de crime, mortes banais e fúteis, bandidos que matam suas vítimas por literalmente um trocado e sem necessidade. É justo alguém morrer por alguns trocados? É justo ele morrer por qualquer coisa? Governantes tirânicos que se apoderam de povos e nações e escravizam, privando-lhes da liberdade de viver como Deus quer, livres. Hoje, ontem e sempre, a história da humanidade está cheia de injustiça. Na Bíblia, na história secular, injustiça é uma realidade e nós precisamos encarar esse fato e entender que a injustiça está aí, ela veio para ficar. Olha comigo no Salmo 17 rapidamente. Eu falei aqui que a justiça ela tem uma fonte, ela vem de algum lugar. Salmo 17 e versículo 8 diz assim: guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Versículo 9: dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. O salmista aqui está orando a Deus, pedindo a proteção, para que Deus proteja-lo dos ímpios. Qual a fonte da injustiça? Os ímpios. Os ímpios. Eu conheço igrejas que foram enganadas, ludibriadas e roubadas do seu patrimônio, do seu dinheiro. Lembrando agora uma igreja dos Estados Unidos. A igreja começou, a igreja sacrificou, a igreja comprou um terreno, construiu um prédio. No passado tempo, eles cresceram, ficaram grandes demais e queriam vender para comprar uma outra propriedade. A propriedade estava avaliada em $250 mil. Um advogado chegou e mostrou interesse em comprar, fizeram um contrato, ele deu um depósito de $25 mil, 10% do valor, e pronto, a coisa morreu ali. O advogado, usando de subterfúgios legais e mecanismos obscuros, conseguiu tomar posse e não pagou mais um centavo para aquela igreja, a não ser os $25 mil. A igreja perdeu todo o restante. É justo isso? Não. Quem fez isso? Um ímpio. Um ímpio que viu uma oportunidade e tentou usá-la e conseguiu de explorar, de cometer uma injustiça. Nós temos outras igrejas que sofrem por divisão, pessoas que trazem divisão e racham, quebram a igreja com conversinhas e fofocas quem faz isso? Por que fazer isso? Que injustiça é essa? Por que alguém vem para uma igreja e busca o mal daquela comunidade? Alguém ímpio. Injustiça. Nós vemos famílias destruídas pelas investidas de pessoas ímpias. Pessoas que entram e dizimam aquela família, destroem um casamento, se infiltram. Quem faz uma injustiça dessa? Pessoas ímpias. Gente, o mundo está cheio de pessoas ímpias que trazem impiedade. Muitas vezes a injustiça vem de dentro da própria família. Muitas vezes não é que alguém entra de fora para trazer injustiça, a justiça está dentro.
nasce de dentro da própria família. Foi o caso aqui de José. José aqui que nós vemos, fala aqui no versículo 3, Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Ali estava a injustiça. No seio do lar, no chefe do lar, estava vindo a injustiça. Jacó não só amava José mais do que todos os seus filhos, Jacó demonstrava isso abertamente. Ele mandou fazer uma túnica de múltiplas cores que indicava, aquilo era um símbolo, um indicativo de autoridade. Lembrando que o favorito dele era o caçula, que agravava mais ainda a situação. O mais caçula, o mais jovem, foi exaltado abertamente e de modo bem claro. Quando a justiça está em nossos lares, nossos casamentos, nossas famílias, é como se a situação fosse mais injusta. Quando nós somos injustiçados pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, ser injustiçado para as pessoas de fora já é ruim o bastante. Mas quando vem dos da casa, aquilo dói, machuca muito mais. Mas sempre há uma fonte de injustiça. Olhe comigo para Gênesis 45 e versículo 5 mais uma vez. De onde vem a injustiça? Qual a fonte da injustiça? Gênesis 45, versículo 5 fala assim: agora, pois, não vos entristeçais. Isso aqui é José falando, José do Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Isso aqui José falou para os seus irmãos quando eles perceberam quem ele era. Como nós já vimos, não lidar com a injustiça corretamente acaba o quê? Perpetuando. Tá? Você vai dar pernas a essa injustiça. Os irmãos de José foram injustiçados, por sua vez então eles injustiçaram a José. Só que como nós sabemos, José nunca passou a injustiça adiante. José nunca se deu o direito, nunca se deu lugar de ser injusto para com o próximo. E como nós vemos aqui em Gênesis 45, versículo 5, aquele era o primeiro ministro do Egito. Estava assim no seu poder cometer injustiça ou, dependendo do seu ponto de vista, justiça para com seus irmãos. Os seus irmãos estavam preocupados, os seus irmãos funcionavam no esquema de toma lá, dá cá. O nosso pai nos injustiçou, nós vamos injustiçar você, agora que você pode nos injustiçar, você vai nos injustiçar. E José falou assim: não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos. Não fique chateado porque você me vendeu para cá e eu estou aqui. Porque você fez isso querendo o mal, mas Deus fez isso para o bem, para a conservação de vida. José sabia que Deus estava no controle. Essa era a grande diferença. De onde vem a injustiça? A injustiça vem quando nós nos esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. A injustiça vem quando nós esquecemos desse pequeno fato. José nunca se esqueceu disso. José, apesar de tudo que ele sofreu pela mão dos seus irmãos, nunca perdeu vista do fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas não só foi dos irmãos que ele sofreu injustiça. Não foi só o fato que eles queriam matá-lo, aí depois jogaram numa cova, decidiram vendê-lo para a escravidão e esquecer dele. Não foi só isso que José do Egito sofreu. José do Egito sofreu sendo falsamente acusada pela esposa de Potifar, o seu dono. Ele foi vendido à escravidão, chegou no Egito, vocês conhecem a história. Potifar, um capitão egípcio, comprou, levou para casa. Ele está fazendo um excelente trabalho de confiança no patrão. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele caiu fora e ela o acusou de ter tentado abusar dela. Resultado, ele foi preso, jogado na masmorra, jogado na prisão, anos na prisão. Na própria prisão ele foi injustiçado, porque ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro. Do padeiro ele falou: tu vai morrer, e de fato morreu. E do copeiro ele falou: o farol vai te tirar daqui, e o farol tirou. E ele falou: copeiro, faz o seguinte,
Quando você sair daqui, lembre de mim. Lembre do bem que eu te fiz. O copeiro saiu, lembrou dele? Não. Esqueceu. Passaram-se anos. Até que por acaso um dia, Faraó teve um sonho. E ninguém sabia interpretar o sonho. Aí lembrou, eu lembro de José. Ele foi injustiçado pelos seus irmãos, foi injustiçado pela esposa do seu dono, patrão, foi injustiçado pelo seu colega de prisão. E José não retaliou, mesmo quando estava na posição de poder. Quando ele foi tirado e foi colocado como primeiro-ministro do Egito, ele não poderia ter falado, ô copeiro, vem cá, que tem uma palavrinha com você. Por que você demorou tanto de lembrar de mim? É porque Potifa, traga sua esposa aqui. Quer dar uma conversinha com ela. Ele não fez isso. Ele estava na posição e tinha autoridade de retaliar. Ele não fez nada. Aqui nós lemos em Gênesis 45, seus irmãos reconheceram. Ele falou, calma. Não fiquem chateados, não tenham medo. Porque Deus fez isso para a conservação de vida. Ou seja, Deus estava o tempo todo no controle. Deus estava o tempo todo no controle. Vivemos uma sociedade onde a injustiça, ela é justificada. A injustiça é justificada e, consequentemente, ela é perpetuada. Nós temos criminosos que são inocentados. Por quê? Porque eles são vítimas da sociedade. Porque não tiveram oportunidades. Porque a sociedade não foi justa com eles. Então porque a sociedade não foi justa com eles, eles podem então ser injustos com a sociedade. Toma lá, dá cá. Ele não teve as oportunidades que você teve. Toma lá, dá cá. Quando é que para? Não para. E hoje na sociedade o que nós vemos é o caos, a anarquia. Porque todo mundo é injustiçado e todo mundo que é injustiçado acha que está no direito de cometer injustiça. Esquecendo que o quê? Há um Deus. Você foi injustiçado? Vá para a fonte de toda a justiça. Nós temos pedófilos que são feitos em vítimas porque eles mesmos foram abusados quando eram crianças. Eu fui injustiçado, então eu vou injustiçar. Toma cá, dá lá. Quando que para? Não para. Não para. Essa mentalidade de propagar a injustiça. Nós temos bêbados e drogados que são justificados, inocentados, porque não, é porque eles estão com estresse, é porque a vida deles é muito difícil, é porque não sei o que. Gente, não interessa. O pecado virou uma doença e o pecador virou uma vítima. E porque eu sou uma vítima, eu posso agora o quê? Fazer uma outra vítima. E um vai vitimando o outro, e vitimando o outro, vitimando o outro. Aonde isso vai parar, gente? Por isso que o mundo está gradativamente cada vez pior, sabe? Anos atrás, o mundo está terrível. 20 anos atrás, o mundo está ficando pior. 10 anos atrás, 5 atrás, está pior. Está sempre ficando pior. Um dos fatores é esse. É que nós justificamos a justiça. O fulano ele é violento, o fulano ele é estúpido assim, porque o pai foi com ele. Então porque o pai foi com ele, ele pode agora ser com os filhos dele. Gente, onde vai parar isso? A gente tem que cortar essa corrente. Nós temos que fazer como José, e nós temos que mudar esse raciocínio, senão a injustiça será perpetuada. A verdade é que ninguém determina como reagimos à injustiça, a não ser nós mesmos. Como você reage à injustiça, não é fruto de mais ninguém, a não ser nós mesmos. Temos que entender isso. Quem decide como nós reagimos, somos nós. Somos nós. José compreendeu esse princípio de que Deus está no controle. E se nós esquecermos desse princípio, nós, os filhos de Deus, os salvos, os crentes, os que creem em Deus, se nós esquecemos que Deus está sim, de fato no controle,
duas coisas vão acontecer. Número um, nós vamos ser vítimas da amargura causada pela injustiça dos outros em nossas vidas. Como eu disse, todo mundo aqui sofreu injustiça. Se a gente perder vista do fato que Deus está no controle, essa injustiça que nós sofremos vai nos deixar amargurados, com cara de passa. Vamos ficar pessoas amarguradas. E a segunda coisa que vai acontecer é que essa amargura vai ser a fonte de injustiça na vida de outras pessoas. Alguém me faz vítima da injustiça, alguém me trata indevidamente, alguém me trata de forma injusta, aquilo eu vou segurar, aquilo vai me comer por dentro, aquilo vai me corroer por dentro, eu vou ficar amargurado, eu vou ficar azedo, e aquilo vai me dar uma porta para eu ser injusto com outra pessoa. E eu vou causar amargura e sofrimento e injustiça na vida de outra pessoa. E aquela pessoa igualmente vai ficar amargurada pelo que nós causamos a ela. E ela vai então passar aquela amargura e injustiça adiante. Aí eu pergunto, onde é que vai acabar isso? Onde é que para? Quebre esse ciclo. Como? Confiando em Deus. Confiando em Deus que Ele está no controle. Ele sabe balançar as escalas, as balanças. Ele sabe. Olha José. Gente, José teve todos os motivos do mundo para ser uma pessoa amargurada, uma pessoa azeda, revoltada. Caráter doce, honesto, gentil. Não retaliou quando podia e alguns podem dizer deveria. E olha o que Deus fez na vida dele. Ele foi de ser um escravo odiado pelos seus irmãos para ser o primeiro-ministro, a segunda pessoa, a única pessoa depois do faraó, do Egito, a maior nação da terra naquela época, mais poderosa, mais avançada, mais rica, mais tudo. Saiu de ser um escravo, um prisioneiro, para ser o primeiro-ministro da maior nação naquela época. Por quê? Porque ele não se deixou levar pela amargura, pela revolta. Olha comigo rapidamente, quero dar um exemplo aqui, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, muito interessante aqui o exemplo de Esaú. Hebreus 12, 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, note bem a palavra amargura, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados, muitos se contaminem. Está vendo aqui o que a amargura faz? Ela contamina. Como? Bom, alguém fez injustiça para mim, aquilo vai me deixar amargo, e aquilo vai contaminar outras pessoas, porque eu vou causar amargura na vida delas. Muitos são contaminados. E continua no 16: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Exemplo de Esaú. É fácil, à primeira vista, a gente achar que Esaú tinha amargura e maldade no coração, e foi por isso que ele teve os problemas que teve. Ele tinha amargura no coração, já estava lá a amargura no coração, e por isso que ele teve tantos problemas. Mas Esaú não é um exemplo de alguém que tem amargura no coração. Esaú é um exemplo de alguém que foi amargurado pela injustiça de outra pessoa. Veja bem, Esaú foi uma vítima. Foi uma vítima. Como você vai ser uma vítima. Esaú ameaçou o seu irmão de morte, teve que fugir. Esaú, ele casou com mulheres que não deveriam para chatear os pais. Nossa, esse Esaú era uma peça. Matar o próprio irmão. Casou mal de propósito para chatear os pais. Sabe o que era isso? Ele tinha amargura e maldade no coração. Essa amargura e essa maldade foi fruto da amargura e maldade de outra pessoa que o contaminou. Pastor, quem é essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Adivinha quem foi essa pessoa? Sua mãe, Rebeca. Rebeca foi a mãe
de Esaú que contaminou e amargurou o seu filho Esaú. A Bíblia faz o seguinte, Gênesis 25, a Bíblia descreve Jacó da seguinte forma. Bom, os dois, Jacó e Esaú, os dois irmãos, diz assim, 25, 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem, perito na caça, homem do campo. Mas, note a palavra mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Deixa eu traduzir para você o que quer dizer homem simples habitando em tenda. Quer dizer, filhinho de mamãe. Filhinho de mamãe. Esaú não. Esaú era o quê? Era um homem perito em caça. Ele gostava do campo, de caçar, fazer churrasco, viver no campo, no ar livre, cabra macho. Jacó habitava em tendas. Ele não queria morar no campo. Ele não gostava de caçar. Talvez ele gostava de fazer crochê, costurar. Eu não sei, mas ele era filho de mamãe. Ele era o favorito de mamãe. E adivinha quem era o favorito do pai Isaac? Esaú. O pai tinha um favorito e a mãe tinha um favorito. Já começou a bagunça aí. Rebeca amava Jacó mais do que Esaú. Mesmo erro que Jacó cometeu depois. Vê como perpetua. Naquele lar, Isaac e Rebeca havia favoritos. No lar de Jacó havia favoritos. Mas veja só. Deus havia prometido para Rebeca que Jacó, o mais novo, eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, por pouco, mas nasceu primeiro. Só que Deus havia dito para Rebeca que o mais velho serviria o mais novo. A gente vê isso lá em Gênesis 25, versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Deus havia prometido a Rebeca que o mais novo, Jacó, iria ser o maior e mais poderoso do que o irmão mais velho. Deus havia feito uma promessa. Só que Isaac, o seu esposo, já estava ficando velho, achava que ia morrer. Estava com o pé na cova, assim por dizer. E chamou Esaú para fazer uma última refeição para ele. E ele ia abençoá-lo e ia morrer. A gente lê isso em Gênesis 27 e versículo 1. E aconteceu que como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho, meu favorito, meu queridinho, meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e já não sei o dia da minha morte. Agora pois toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Versículo seguinte: e Rebeca escutou. Rebeca ouviu isso. E Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de fazer. Foi então nesse momento que Rebeca esqueceu. Perdeu a esperança do que Deus havia prometido a ela. E aqui Rebeca esqueceu de que Deus estava no controle. Deus não prometeu que o mais jovem serviu, que o mais velho serviu o mais jovem? Não foi Deus que falou? Não é Deus que ia fazer isso? Só que aqui ela vê que o marido dela está com o pé na cova. Esaú vai sair, vai caçar, vai fazer o guisado, ele vai comer, vai abençoar ele, vai morrer. E Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Onde está a promessa? O meu filho querido, meu favorito, ele ia ser o principal. O que foi que ela fez? Ela fez o que toda pessoa que esquece, não sabe ou não aceita, que Deus está no controle. Ela fez aquela coisa que todos aqueles que se esquecem, propositalmente ou não de Deus, fazem. Ela tomou a situação em suas próprias mãos. Ela falou: peraí, enquanto ele sai para caçar, eu vou chamar Jacó. Jacó, vai ali, pega uma ovelha. Pega uma ovelha, eu vou fazer aqui uma comida, e você vai lá, você vai se passar, pega as roupas do seu irmão, para cheirar igual a ele, e pega, ele é um peludo, pega a pele, o couro da cabra, bota na mão, e vai lá, e você vai enganar o seu pai. Você vai se fazer de seu irmão. Mas mãe, isso é mentir. Tu vai mentir.
Você vai mentir, porque você vai ser o herdeiro, não ele, vai ser você. Mas faça o que eu estou mandando. Ela perdeu a esperança, ela esqueceu que Deus está no controle. E quando nós somos injustiçados e nós perdemos vista de que Deus está no controle, a primeira coisa que a gente faz: eu vou resolver isso do meu jeito, eu vou tomar isso nas minhas mãos, eu vou fazer como eu quero. Deus, você não pode, não quer, esqueceu, não sabe, fora, eu vou resolver isso. Resultado: dividiu a família. Diga uma coisa, você está vendo aqui, o que foi que Esaú viu nessa história toda? Bom, meu pai me chamou, eu fui lá, ele mandou eu caçar, fazer uma comidinha, trazer para ele. Eu obedeci meu pai, eu saí, cacei. Só que quando eu chego e trago o guisado para o meu pai, ele fala: quem é você? Quem sou eu? Você não mandou fazer o guisado? Aqui o guisado. Não, meu filho, eu já abençoei você. Hã? Eu já abençoei você. Não, eu estou chegando aqui agora. Aí ele fica sabendo que foi a mãe que se juntou com o irmão para roubar a bênção dele. Me diga uma coisa, quem foi justiçado nessa história toda? Esaú estava fazendo o papel de bom filho. Esaú, meu filho, eis-me aqui. Sai para caçar. Pois não. Faça o guisado. Estou fazendo. Traga-me. Pois não. Enquanto ele fazia o papel de um bom filho, obedecendo o pai, a mãe e o irmão se juntam para mentir e enganar e usurpar a bênção dele. Diga uma coisa, por que será que Esaú ficou tão amargurado? Por que será que Esaú quis matar o irmão? Por que será que Esaú casou com mulheres só para chatear os pais? Por que será que Esaú é tido aqui como alguém amargo? Sabe por quê? Porque ele foi vítima. Só que ele não confiou em Deus que estava no controle. Ele falou: o quê? Peraí. Ele roubou a minha bênção? Já sei, eu mato ele, a bênção é minha. Era minha, ele tomou, eu vou tomar a vida dele. Aí só tem eu mesmo, filho único, a bênção é toda minha. Eu vou matar ele, cadê ele? Rebeca: corre Jacó, suma daqui, vai para casa do meu irmão. E lá se foi Jacó passar anos e anos e anos sem ver pai, sem ver mãe, sem ver irmão. Alguma surpresa porque Esaú agiu do jeito que ele agiu? Gente, quando a injustiça nós vamos ter. Esaú foi injustiçado. Ele passou aquela injustiça adiante, tentou passar adiante, tentou injustiçar os pais. O que os pais casar? Você casou com duas mulheres ímpias. Deus falou para não casar com mulheres dessa terra, meu filho. Quem que tu foi casar? Casei. Você não roubou a minha bênção? Você não juntou com meu irmão para a minha bênção? Pois agora tome aí, ó. Nossa, como ele fez a injustiça? Ele foi injustiçado e ele achou no direito de quê? Injustiçar. Quando a gente esquece que Deus está no controle, é exatamente o que a gente faz. A gente passa a injustiça adiante. Fizeram para mim, fazer com alguém. Toma lá, dá cá. Apontaram comigo, vou botar com alguém. José do Egito não fez isso. Por quê? Ele falou: Deus está no controle. Ele falou: vocês fizeram isso para mal, mas Deus fez isso para a preservação da vida, de vossas vidas. Isso tudo aqui, você me vendeu, e preso, eu sou injustiçado. Tudo isso, Deus estava no controle a cada passo, a cada instante, a cada momento. Deus estava sabendo de tudo, estava acompanhando tudo, era tudo parte do plano dele. Eu só fiz confiar em Deus e Deus fez o resto. Não te estribes no teu próprio entendimento e confia no Senhor e Ele tudo fará. Confia em Deus. Gente, Deus sabe. Deus está sabendo. Ah, pastor, aprontaram uma comigo. Deus está sabendo. Mas você não sabe o que fizeram. Eu talvez não sei, mas Deus sabe o que fizeram. Deus sabe quem fez, Deus sabe quando fez, Deus sabe a pessoa mora. Deus sabe. E Deus vai fazer justiça. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Não a mim, não a você, ao Senhor. Triste a situação.
Rebeca, se sentindo injustiçada, tomou em suas mãos o que Deus havia prometido para ela. Ela falou: eu vou resolver isso. Aí ela injustiçou o seu outro filho, que por sua vez quis injustiçar o seu irmão, matando, injustiçou os pais, casando com mulheres que não devia. Está vendo como é? Deixa eu perguntar de novo: onde acaba isso? Não acaba. Bola de neve. Está ficando maior e maior e maior. E a gente olha lá fora e é isso que a gente vê. Uma grande bola de neve de injustiça. Todo mundo injustiçando todo mundo, porque todo mundo foi injustiçado. É uma realidade, existe, não tem como evitar. Agora, como nós lidamos com a injustiça? Como nós lidamos com a injustiça é o que vai fazer a diferença. E, francamente, é a única opção que nós temos. Nós não temos escolha se vamos ou não ser injustiçados. Mas nós temos escolha de como nós vamos reagir à injustiça. E isso faz a diferença. Lembrando sempre que Deus está no controle. Vamos confiar nele e quebrar esse ciclo vicioso que perpetua a injustiça no mundo e em nossas vidas. Semana que vem, vamos voltar e ver um pouquinho mais sobre esse tema. Oremos. Pai amado.